Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Yara e hoje eu tive um probleminha com a webcam, então em vez de colocar a webcam de fato, eu coloquei o gabarito das questões. Bom, explicando esse modelo aqui, como eu havia dito há 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente ia fazer uma apresentação de algumas questões que correspondesse aos últimos conteúdos dados, né? Que é o fim da República Oligárquica e toda a Era Vargas. A princípio, né, pensando nos planejamentos iniciais, a gente colocaria esse vídeo, né, postaria ele, junto com o último vídeo de Vargas, que era referente ao Estado Novo. No entanto, a gente teve alguns problemas e eu penso que não tenha sido tão ruim assim, porque dessa maneira a gente tem a certeza que já foi passado para vocês o conteúdo do Estado Novo, e aí vocês podem fazer com um pouco mais de tranquilidade, né? Realmente pensando nesse momento único para treinar as questões de fato e esses dois conteúdos anteriores. Bom, então, apesar do gabarito estar aí do lado, eu peço para que vocês não fiquem olhando, enfim, façam as questões de fato. Como eu nunca fiz esse modelo de apresentação de questão, eu pretendo sempre pausar. Eu peço que vocês pausem, né, nas questões. Depois, para não tomar muito tempo e não ficar um vídeo muito cansativo, eu passo para vocês a questão correta, a alternativa correta, aliás, e aí a gente discute um pouco por que ela está correta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço para que vocês mandem um e-mail. Eu não coloquei ele aí, mas vocês têm nos vídeos anteriores, mas também eu posso colocar na descrição. Tanto para mim quanto para a Elô. E é importante falar também que se vocês precisarem desse documento, se vocês tiverem interesse em ter esse PDF com vocês, para vocês treinarem essas questões, ou enfim, me pedirem a fonte dessas questões, então onde eu consegui todas elas, para que vocês possam estudar mais, porque a maioria desses sites eles têm um banco de questão que é realmente muito bom para dar continuidade no estudo, é só mandar um e-mail. Se tiverem alguma dúvida, alguma discordância também, pra gente, enfim, pode gerar um debate, mandem e-mail também, eu adoraria recebê-los. E, bom, vamos começar então. A primeira questão, então, é da FUVEST sobre a política do café durante a Primeira República. Eu peço que pausem e tentem fazer. Bom, depois de pensado, né, eu digo para vocês que a alternativa correta é a alternativa B. Vamos compreender o porquê que ela está correta, então. A política do café, ela procurou atender aos interesses dos cafeicultores. Então, vamos pensar. A política do café, então, ela segue a lógica de que o governo ele estava sendo pautado, ele estava promovendo sua politicagem através da lógica do café, tal qual procurava atender os interesses dos cafeicultores. Ok. Quais são os interesses dos cafeicultores, né? Pensando numa maneira geral. Eles eram produtores de café, né? Eles eram proprietários. Logo, o interesse principal deles era sempre manter a lucratividade desse produto. Então, como manter isso? Através de constantes medidas de proteção ao produto. É interessante a gente pensar que esse produto é o café, logicamente, e que quando eu digo medidas de proteção ao produto, eu não estou me referindo a um conceito de protecionismo, que se referiria a uma lógica de proteção da economia para que não houvesse uma super exploração do capital internacional e tudo mais. Seria uma ideia de fortalecimento do mercado interno. No entanto, isso é protecionismo. Quando a gente fala de medidas de proteção ao produto, a gente está pensando em outra coisa. Medidas de proteção ao produto, então, elas acabam se referindo às manobras do governo, as manobras que o governo ele se dispõe a fazer para que o café ele se mantenha sendo um produto com uma lucratividade constante. Então, para que ele seja protegido das dinâmicas internacionais, então das dinâmicas econômicas internacionais, para que todas as flutuações e variações do mercado internacional não afetem a lucratividade dos cafeicultores. Então, para que sempre o valor do café ele seja constante. Para isso, eles teriam que fazer, enfim, várias coisas. A gente sabe que uma das coisas que eles fizeram foi uma compra, o governo comprava, né, os cafés para que equilibrasse a oferta e a procura, enfim, essas várias medidas foram feitas. Então, a gente conclui aí que a B está correta. Então, eu vou dar sequência. Bom, então, a 2 ela é uma questão da UFMG, ela é um pouco maiorzinha, então eu peço que vocês pausem aqui, depois eu vou passar o restante para vocês continuarem lendo. Bom, o restante, então, acho que é só uma frase, é um pouquinho, e aí a gente já entra nas alternativas. Bom,
Todas as alternativas contêm informações que confirmam o comportamento eleitoral criticado na sátira de Lima Barreto, né? Exceto em... Pausem. Bom, o que vocês podem ver, então, que no contrário da questão anterior, né, aqui ele está pedindo a exceção. Todos estão corretos, exceto uma. Qual é essa? Bom, a alternativa correta, então, é a D, porque o sistema eleitoral fraudulento, sim, de fato, era um sistema fraudulento. Meu Deus, errei tudo. Era um sistema eleitoral fraudulento. Mas ele foi consolidado quando? Definitivamente não foi no final dos anos 20, né? Porque a gente sabe que no final dos anos 20 isso já estava sendo promovido há muito tempo. Inclusive, foi lá no final dos anos 20 que isso começou a falir de alguma maneira. Não necessariamente o sistema eleitoral fraudulento, mas toda a lógica da República Oligárquica. E aqui ele traz a ideia de que foi consolidado através de uma ação decisiva da Aliança Liberal, o que também é algo incorreto, pensando no contexto político, enfim, no contexto temporal que se coloca essa alternativa, né? Porque a gente sabe que a República Velha, ela é lá de trás, e ela traz lá de trás uma lógica de sistema eleitoral fraudulento. Então, a incorreta é a D, por uma questão de anacronismo. E algum erro conceitual também, eu falar de aliança liberal. Bom, então aqui, 3 da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, sobre o tenentismo no Brasil durante a Primeira República. É correto dizer que, importante, gente, aqui a gente está falando do tenentismo no Brasil unicamente durante a Primeira República. A gente sabe que isso vai se estender até a Era Vargas, mas pensando no tenentismo durante a Primeira República, o que é correto? Bom, nesse caso aqui, na questão 3, sobre o tenentismo, a alternativa correta é a alternativa C. Aqui. C. Foi um movimento constituído por jovens tenentes do Exército. Lógico, né? Esses jovens tenentes do Exército, ou seja, esses jovens que compunham baixas patentes do Exército, que realizaram várias manifestações contrárias ao governo das oligarquias. Sim, de fato, eram manifestações contrárias manifestações contrárias ao governo das oligarquias, que, no entanto, não traziam uma base teórica muito bem consolidada, né? Então eram simplesmente manifestações contrárias aos governos. E foi, de fato, durante a Primeira República no Brasil, né, que essas manifestações elas se apresentaram com maior força, assim. A gente pode lembrar aqui do 18 do Forte, daquele bombardeamento aéreo que teve sobre essas manifestações no governo de Arthur Bernardes. Então, assim, foi realmente um movimento significativo para pensar o desenvolver da Primeira República no Brasil. Dando continuidade, então, questão 4 do Enem. Leiam aí esse texto, depois eu passo para o restante. Bom, dando continuidade, vocês podem ver aqui que o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Neste período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, qual que era a estrutura social, né? Como a gente poderia caracterizá-la? Tem essas duas alternativas aí, tem as próximas aqui. Bom, acredito que vocês já tenham feito, né? Pausado e feito. E eu acho que como aqui ela tá bem pontuada, dá pra gente ler todas e compreender por que elas estão erradas. A, igualitária? Definitivamente não, né, gente? Estagnada? Podemos pensar um pouco sobre isso. O que diz além do estagnada? Com uma relativa harmonia entre as classes, o que já cancela também, então a gente sabe que não é a A nem a B. Bom, a próxima. Tradicional. Ai, perdão, gente. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Não, a gente lembra que naquela época a gente já não tinha mais a escravidão como forma produtiva típica. Bom, a restante, então, é ditatorial. Bom, a gente sabe que, na prática, realmente se consolidava um governo que tinha práticas um tanto quanto autoritárias. No entanto, isso não era reconhecido constitucionalmente, não era uma ditadura propriamente dita. Havia Constituição e, apesar das fraudes, seguiam a Constituição. Então, a gente não pode dizer que era D. Então, por último, a gente vai ficar com a correta, que é a alternativa E.
agrária e marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Bom, retomando então a lógica do coronelismo, como foi muito bem exposto no texto também. Então, a alternativa correta é a E, de fato. Bom, dando sequência. E, aliás, 5, da UFSC. Na década de 20, política, economia e cultura andaram muito próximas do Brasil, e cada uma, a seu modo, propunha mudanças para o país. Sobre este período, é correto afirmar que... Bom, antes de vocês pausarem, eu vou fazer uma breve contextualização aqui, porque existem muitos vestibulares, principalmente do sul do país, acredito que vocês já tenham entrado em contato com isso, que não são sobre, tipo, assinale a alternativa correta, mas sim, me diga quais alternativas estão corretas e aí faz a soma delas. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem 1, 2, aí logo passa para 4, 8 e 16. Então, aqui vocês podem encontrar mais de uma alternativa correta, tá bom, gente? E aí vocês vão fazer a soma delas. Então, eu vou primeiro colocar essas duas e aí eu vou passando. Então, pausem. Próxima. Leiam aqui, né? E aí é 16. Bom, então vocês imagino que já tenham avaliado quais estão corretas, e aí aqui eu vou passar com vocês. Bom, a 1 é importante falar que ela já estava incorreta. Afinal, a política destacou-se o movimento tenentista, que procurava manter a ordem oligárquica. Não, definitivamente não. Eles eram, na verdade, contrários à República Velha, que, por sua vez, era a ordem oligárquica. Próximo, 2. Essa está correta, eu já adianto para vocês. A Semana de Arte Moderna, em 1922, procurou evidenciar uma arte com raízes brasileiras, sim, de fato, e de compromisso com a nacionalidade, também, tendo expoentes intelectuais como Mário de Andrade e de Cavalcante, entre outros. Realmente, são duas figuras muito importantes e representativas para pensar a Semana de Arte Moderna. Então, a 2 está correta. Bom, a próxima, então. Ela está incorreta. Por quê? Aqui ele fala que a coluna Prestes, ela prega a destituição do governo golpista de Getúlio Vargas, o que não é uma verdade. Afinal, a coluna Prestes, ela buscava, na verdade, tinha outras intenções, né? Principalmente relativas à República Velha. Bom, adianto novamente que a alternativa 8 está correta. E o que ela traz pra gente? A economia dependia basicamente da exportação do café. No entanto, o mercado internacional não absorvia a superprodução brasileira. Sim, recordem da crise de 29, como como que o governo brasileiro lidou com isso, né? Como que ele promoveu o equilíbrio da oferta e da procura. E como diz aqui, quadro agravado com a quebra da Bolsa de Nova York, como eu já disse, que paralisou o comércio, afetando profundamente a cafeicultura nacional. Sim, está correto. E aí, por último, a gente tem a 16, que também está correta. Vamos lê-la. Foi notório o processo de industrialização e urbanização no Brasil, realmente, porque a gente precisa lembrar o que gerou todo esse processo, né? Algo que realmente impulsionou ele foi a própria quebra da Bolsa de Nova York e as guerras, né, como a Primeira Guerra Mundial. Porque com isso a gente teve um mercado internacional que se fragilizou muito. E aí ele tanto deixou de produzir aquilo que a gente importava, como também a gente parou de ter capital para importar tudo aquilo. Porque não compravam mais café da gente, então a gente não tinha grana para isso, para comprar deles. E eles não estavam produzindo porque eles estavam muito preocupados com a produção bélica, enfim, com toda uma indústria voltada para a guerra. E isso fez com que a gente precisasse começar a pensar em indústria de substituição. Isso se intensificou muito no governo de Vargas, mas ele já estava deixando sua marca nesse período. Então, foi notório o processo de industrialização e, por sua vez, né, urbanização, porque a gente sabe que as indústrias elas precisavam da classe proletária, que, enfim, compunha a indústria em si. E aí teve esse processo de urbanização, porque as pessoas começaram a ir para a cidade para poder compor esse novo nicho industrial que estava se desenvolvendo. Como aqui trabalho que facilitou a formação de novos grupos sociais. Sim, tais como a burguesia industrial, né, os donos dos meios de produção,
e a classe média urbana e o operariado. Sim. Os capitais acumulados com a atividade cafeeira foram investidos no setor industrial, cujo marco significativo foi a criação do Centro das Indústrias no estado de São Paulo. Correto também, porque já havia o capital acumulado da atividade cafeeira e ela foi utilizada para poder dar um impulso para essa industrialização, porque eles tinham a perspectiva da necessidade dessa industrialização, né? Bom, dando continuidade então. Isso também, né, se a atividade cafeira, ela de alguma maneira investe no setor industrial, faz com que aqueles que detinham o poder capital do café também passem a deter o poder das indústrias. Então é também uma maneira de ter um certo controle das classes que estão em ascensão, né? Porque de alguma maneira você continua se mantendo no topo. Bom, próximo, então, é a questão 6, também da FUVEST. Eu quero que vocês leiam e, enfim, pausem para isso. Bom, segundo o texto, o estado de compromisso correspondeu no Brasil no período posterior a 1930. Pausem e avaliem. Bom, aqui então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, esse estado de compromisso no Brasil posterior a 1930 corresponde à reorientação da política econômica. Então, é a alternativa C, né? Como acho que eu já disse. Com maior presença do Estado na economia. Então, já marcando essa nova fase, né? O que pode ser muito bem marcada também pelas influências internacionais. Então, com todo o contexto da crise de 29 e da modificação do ver capitalismo, né? Do ver esse liberalismo. Então, como lidar com isso? E aí se inicia essa lógica de maior participação do Estado na economia. O que a gente pode lembrar também que essa lógica, né, de presença estatal, ela é muito bem representada pela Constituição de 34, que traz uma ideia de nacionalização de alguns, enfim, recursos minerais e de algumas indústrias também. Depois vocês podem conferir também. Bom, a questão 7, então, é da UFTM e diz o seguinte: entre os motivos alegados por Getúlio Vargas para decretar o Estado Novo em novembro de 1937, pode citar-se? Pausem e avaliem. Bom, aqui a alternativa correta é a alternativa C. Essa aqui eu acho que é uma questão um pouco mais fácil, porque eu lembro de ter dado muita ênfase ao plano Cohen. Enfim, lendo a alternativa C. Um dos motivos alegados por Vargas, então, para decretar o Estado Novo, em novembro de 37, é a descoberta de uma suposta insurreição comunista, chamado Plano Cohen. Bom, para vocês darem uma breve retomada, assim, e eu tinha dado uma certa ênfase nesse Plano Cohen, foi uma grande fake news, né, que foi lançada pela Ação Integralista Brasileira. E, enfim, há especulações de que o Vargas estava envolvido. Eu particularmente acredito que sim, né, porque é muito lógico o Vargas estar envolvido num plano que o mantém no poder. E que faz com que, aliás, que incentiva, né, um pavor ao comunismo e que acaba resultando na instituição de um estado de sítio. Então, com esse plano Cohen, né, que seria uma grande ameaça comunista, o Vargas ele retira os direitos, enfim, as garantias constitucionais desse período, defendendo que isso era necessário para uma defesa nacional. E, bom, ele tira o momento das eleições, né? Ele meio que fala que ele vai continuar lá para que tudo se mantenha em ordem. Dessa maneira, acaba decretando o Estado Novo e se mantendo no poder por aí mais alguns aninhos. Então é isso. Bom, indo para a questão 8 agora. E finalmente temos uma do Enem. Leiam aí o texto, por favor. Dando continuação. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes.
Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1989, porque essa era uma maneira de... Então, pausem. Bom, depois de terem feito suas avaliações, a alternativa correta é a alternativa D. Então, por quê? Vamos entender, porque eu acho que essa questão, ela exige um pouco mais de reflexão, né, sobre tudo que foi posto. Bom, eu vou ler novamente, então, o enunciado, depois a gente passa para a alternativa correta. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Por quê, né? Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de... Então, assim, o que ele está trazendo, né? Que sobre a visão que a gente tinha sobre a proclamação da República de 1889. Por que os defensores da Revolução de 30, eles questionam essa visão? Bom, a alternativa correta é a D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Então, ele defende que, ao buscar construir uma visão negativa para os eventos de 1889, é legitimar a ordem política inaugurada com a chegada deste grupo no poder. Bom, então, assim, com isso, ele traz a ideia de que a maneira como foi posta a ideia da proclamação da República de 89 legitimava a ordem política. E isso é muito questionável, porque a gente sabe que foi uma ordem política muito, muito elitista, que não buscava representar de fato a grandiosidade brasileira, ou então mesmo a emancipação brasileira de fato. Então, eles vão questionar exatamente isso no texto, exigindo uma reflexão um pouco maior, como a gente pode ver aqui, né, como é colocado, que o povo assistiu aquilo bestializado sobre a proclamação da República. E aí, eles buscam questionar tudo isso e refazer essa memória para que a gente compreenda de fato o que foi a proclamação da República no Brasil, de 89. Bom, dando continuidade então, a gente tem a questão 9 da UFPR. Com relação ao Estado Novo de 37 a 45, é correto afirmar que... Pausa aí. Para os próximos. Bom, depois de lido, então, eu digo a vocês que a alternativa correta é a alternativa E, e a gente vai compreender o porquê. Bom, voltando aqui, então, com relação ao Estado Novo, o que a gente pode falar sobre o Estado Novo? Essa é um pouco mais simples, né? Bom, a gente pode falar que foi marcada pela crítica à democracia liberal. Sim, de fato, a gente sabe que nesse período Vargas começou a se aproximar fortemente de uma lógica bem nazifascista. E pela organização de um Estado autoritário, realmente. A gente sabe que teve uma série de medidas super autoritárias que foi instituída durante o Estado Novo. Encarregado de promover o progresso dentro da ordem. Sim, então com a manutenção dessa lógica positivista e com um flerte evidente, assim, com uma aproximação clara com as altas patentes do Exército. Bom, eu acho que o único que poderia confundir um pouco seria a alternativa D, né, que traz a oportunidade política de Vargas com os regimes totalitários nazifascistas, levou o Brasil a apoiar militarmente os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. E aí, aqui que tá... Ai, gente, perdão. E aqui que tá o ponto, né? A gente sabe que sim, de fato, havia uma aproximação política clara com os regimes totalitários nazifascistas. Inclusive, o que se evidencia muito com a famosa, né, grande entrega da Olga Benário à Alemanha de Hitler. No entanto, o Brasil em nenhum momento apoiou militarmente os países do eixo na Segunda Guerra Mundial, porque, só comentando, né, lembrando assim, a Alemanha nazista, ela acabou atacando alguns submarinos, navios da Marinha Brasileira, eu não vou dizer isso com muita propriedade,
E isso fez com que o Brasil se declarasse guerra contra o eixo e acabasse se opondo, então, a esses regimes nazifascistas militarmente. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, mas havia uma aproximação política clara. Bom, por essa razão, a alternativa correta é, de fato, a E, com a crítica à democracia liberal, organização de um Estado autoritário, com a lógica positivista do progresso dentro da ordem. Bom, então sobre a questão 10 da IFC. O período constitucional da Era Vargas, que se estende de 34 a 37, foi marcado por tempos difíceis e conturbados. Melhor identifica esse período. Enfim, avaliem aí. Bom, logo que a gente começou a apresentação sobre o período constitucional de Vargas, eu lembro de ter dado uma super ênfase a isso, e que, apesar de mil coisas que podem ter acontecido, né, apesar de muito sutis, assim, dentro de um contexto maior, a principal e que é muito representativa, tanto para pensar o pré-governo constitucional, como também o pós-governo constitucional, foi a criação, né, a consolidação de dois movimentos antagônicos, o que nos leva para a alternativa correta E, que refletiam aqui o crescimento das ditaduras na Europa. A ação integralista brasileira, que flertava com o fascismo, né, que tinha suas características muito claras fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora, que era comunista, inclusive estava vinculada ao Partido Comunista. Então é isso. A gente sabe que isso foi o que mais marcou esse período. Então, assim, sempre quando a gente pensa em governo constitucional, isso tem que vir em nossa mente. Sempre, 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 sempre. Porque vai ser muito determinante pro Estado Novo, assim como foi muito bem determinado pelo período do governo provisório. Bom, agora a gente tem a questão 11 da URJ, que é a seguinte: destino nordestino. Queres ir trabalhar na Amazônia? Alista-te no SMTA. Bom, no governo Vargas foi criado o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Uma medida direcionada para a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Com base no cartaz, as ações programadas para este serviço tiveram como principal objetivo. Bom, quais são aí os principais objetivos? Avaliem. Bom, nesse caso, a gente sabe que dentro desse contexto, passou a haver um estímulo à migração para a exploração dos recursos naturais estratégicos. Então, a alternativa correta é a C. Por que isso? Vamos lembrar que durante esse período estava ocorrendo no Brasil, né, uma busca por uma diversificação da economia. Porque a gente sabe que o café ele não estava muito legal, né, por causa da guerra, da crise de 29, da Primeira Guerra, da crise de 29, da Segunda Guerra. Então a gente estava buscando esses outros recursos naturais, buscando realmente exploração de tudo isso. Então, a gente precisa lembrar dessa medida super importante que ocorreu no governo Vargas. Inclusive, tem um filme que comenta um pouco sobre isso. Tipo, o filme não é sobre isso, mas ele comenta um pouco sobre isso. E toda vez que eu vejo esse programa de serviço especial de mobilização de trabalhadores para a Amazônia, eu lembro desse filme. Chama-se Cinema, Aspirinas e Urubus, eu acho que é nessa ordem, tem no Netflix. Que reflete um pouco esse movimento de ir para a Amazônia de maneira bem sutil, mas a gente entende um pouco como que o brasileiro, majoritariamente do Nordeste, via essa possibilidade de ir para a Amazônia. Então, como que eles enxergavam essa movimentação do Getúlio Vargas. Então, se vocês tiverem interesse, se gostarem de cinema, eu indico aí, porque é muito legal e trata de outras questões também, como até mesmo a Segunda Guerra Mundial, assim, de maneira bem leve mesmo, assim, não é o ponto principal, mas eu acho muito interessante, porque faz com que a gente fique na cabeça, né? Eu gosto muito desses conteúdos, porque eles realmente fixam tudo na minha cabeça. E a última questão, novamente, da URJ, eu gostei muito das questões da URJ, porque eu acho que elas são muito diversificadas e algumas são um pouco mais fáceis, mais diretas, mas eu acho que elas
sai um pouco da caixinha, sabe? No sentido de terem perguntas muito específicas sobre o conteúdo, porque a gente sempre precisa buscar diversificar um pouco e sempre ampliar um pouco aquilo que a gente aprendeu de maneira mais única, assim. Bom, primeiro ele traz esse quadro aqui, da Tarsila do Amaral, né? Que chama Operários, foi pintado em 1933, então eu peço que vocês leiam esse textinho aqui de contextualização da Tarsila mesmo. E aí a gente parte para o restante. Bom, aqui então, essa questão ela é super tranquila, então eu vou ler tudo porque eu não acho que vai ser tipo uma perda de tempo. Na década de 30, quando a tela Operários foi pintada, caracterizou-se pela deflagração do processo de industrialização na sociedade brasileira. Nessa tela, por meio da representação proposta pela artista, pode-se observar o seguinte aspecto do operariado nacional na época. Bom, inicialmente ele fala sobre a alternativa A, né, da defasagem salarial. A gente pode dizer que esse quadro ele representa uma defasagem salarial? Bom, considerando que aqui ele só está representando o operariado, a gente não pode falar que está claro uma defasagem salarial. A gente sabe que é uma classe trabalhadora, mas a gente não está vendo aí, de fato, uma defasagem salarial pensando no ponto principal do quadro, que seriam realmente essas pessoas aqui, né, muito bem representadas. Bom, a alternativa B, então, ela levanta a diversidade cultural. É a diversidade cultural que a gente vê aqui? Bom, vamos prestar um pouco mais de atenção, né? Aqui a gente pode ver que a gente realmente há uma diversidade cultural clara, porque claramente existem pessoas de diferentes culturas. Então a gente tem algumas figuras pretas, a gente tem algumas figuras amarelas, a gente tem algumas figuras brancas, a gente tem figuras miscigenadas no geral. E essa é a alternativa correta, na verdade, né? Porque ela traz a, o perfil do operariado brasileiro, né? De maneira a mostrar que ele foi muito representado por uma mistura de culturas, assim. Ele não estava sendo representado unicamente por uma cultura, unicamente por outra. Não havia não havia uma maneira de classificar o operariado brasileiro como fruto de unicamente uma etnia ou uma origem cultural. É isso que ela busca propor. Então a alternativa correta é a B. Mas vamos entender o porquê que as outras estão incorretas também. A C traz a perspectiva, então, de um associativismo sindical. Bom, a gente não pode supor isso, porque não indica nada, indica, na verdade, um grupo de pessoas, né, muito diferentes entre si. Então, não tem como a gente dizer que representa, de fato, isso. E a próxima que é a última, né, a alternativa D, a disparidade educacional. Bom, também não tem nenhuma referência na obra que indique uma disparidade educacional. Então, o que nos resta realmente é ficar com essa diversidade cultural que é representada no quadro, né? Bom, chegamos ao fim, então. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas questões que a gente pegou. E, bom, espero que tenha sido importante também. Acho que vocês já estão estudando por fora, né? Já buscando algumas questões, então espero que não tenha sido muito repetida. Eu tentei buscar algumas que não eram comuns em todos os sites de procura, assim, para realmente dar uma diversificada. Mas qualquer dúvida vocês podem mandar. Na semana que vem a gente já retoma o conteúdo. E, bom, eu acho muito importante todos esses períodos aqui que eu citei, né? Tanto Era Vargas como o fim da República Velha, terem ficado muito, muito bem colocados na mente de vocês, porque é muito importante ter isso. E, bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, qualquer dica, qualquer sugestão, crítica, enfim, podem mandar tanto nos comentários, nas redes sociais do cursinho ou no nosso e-mail. E é isso. Muito obrigada e até a semana que vem.